Bandeirantes acontece. Bandeirantes, tudo de volta com o nosso Bandeirantes Acontece, com muitas participações pelo 98476110. A gente conversa agora com o contador e especialista em imposto de renda sobre investimentos, o Jean Valens. Ele fala sobre os diversos tipos de investimentos, como poupança e tesouro direto, que também precisam ser declarados no imposto de renda. Tem muita gente que não sabe disso, hein? Tem muita gente que não sabe, vai aprender agora com essa aula que a gente vai ter com o Jean. Jean, como vai? Obrigado pela gentileza de falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bem, primeiramente, boa tarde, Thiago. Muito obrigado aqui pelo convite. Boa tarde a todos que nos escutam aqui pela Rádio Bandeirantes. E hoje, realmente, nós vamos falar daquela modalidade de investimento que acredito ser a mais famosa e conhecida aqui popularmente no nosso país, que é principalmente a questão da poupança, uma modalidade conhecida pelo brasileiro, mas que na época da declaração do imposto de renda parece que ele acaba esquecendo de informá-la lá dentro da declaração. E é importante dizer que você tem que declarar pelo fato de que ela gera alguns rendimentos para você. Rendimentos esses que, graças a Deus, até o momento, são isentos do imposto de renda, mas que, mesmo sendo isentos, você precisa declará-los. Inclusive, se você terminar no ano com um saldo de mais de R$140 depositado na sua poupança, já entra o primeiro fator que você é obrigado a informar isso lá dentro da sua declaração. E lá tem um campo próprio de bens e direitos, e você vai usar o código de aplicações e investimentos referente ao da poupança, que é o código 0401. Mas não adianta apenas declarar o valor que tem depositado na conta. Você precisa também informar o quanto de fato você recebeu no ano de 2022. Mas não se preocupe, porque você não precisa fazer esse cálculo manual, pois a sua instituição financeira ou seu banco, ele vai gerar um relatório para você, para poder informar lá dentro do programa da Receita, no campo de rendimentos isentos, porque então a poupança não é tributada. Muito bem, você pode acompanhar essa entrevista também, além do 98.7, você acompanha nas plataformas digitais. A gente está com um vídeo do Jean e vai explicar essas complexidades. O Jean, o nosso colega Luther Sardinha, o mais conectado, está dizendo o seguinte, que ele tem uma mixariazinha lá na poupança e aí ele tem que declarar mesmo, então, né, Jean? Aí, de que forma que é essa declaração? A gente pega um extrato do mês que vai finalizar a declaração do imposto de renda, um extrato do ano que só o gerente autoriza a pegar. Como é que é feita essa comprovação do que a gente tem na poupança, Jean? Excelente pergunta, Thiago. Como que funciona? Quando você tem as regras para obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, você tem que preencher, basta um quesito de todas as cobranças lá dentro. Por exemplo, se você recebeu rendimentos tributados, seja do seu salário, da empresa que você trabalha, e no acumulado do ano superou R$28.000, você já preenche um requisito para fazer a declaração de imposto de renda. E quando você preenche um requisito, você já é obrigado a informar a sua declaração como todo. Ou seja, informações de extrato da conta corrente, que você vai colocar o saldo que tinha em 31 de dezembro de 2022, no que tinha na sua conta corrente, o saldo que você tinha na poupança também na data do final do ano, 31 de dezembro de 2022. Então não se preocupe, porque você não precisa retirar um extrato mensal, porque o seu gerente ele já vai gerar um relatório, que é um documento chamado Informe de Rendimento para o Imposto de Renda, e já vai sair de forma consolidada com os valores que você vai colocar lá dentro da sua declaração. E realmente, uma vez que você preencheu um dos requisitos para entrar na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, mesmo que você tenha um saldo baixo na poupança, você é obrigado a declarar também para colocar todas essas informações, principalmente também no aspecto de rendimentos isentos. E outro detalhe que às vezes as pessoas esquecem é a parte de aplicações e modalidades que, por exemplo, não tem isenção de imposto de renda. Igual ficou conhecido também o Tesouro Direto, que o Thiago mencionou aqui no início do programa. Pois o Tesouro Direto é uma modalidade de investimento que você, de certa forma, está emprestando dinheiro para o poder público, ou seja, para o governo federal. E quando você faz esse tipo de aplicação, é claro que você vai receber os rendimentos através dessa aplicação financeira. Mas esses rendimentos, diferente do que ocorre na poupança, eles não são isentos. Então você paga imposto de renda sobre o que você ganha. Mas a vantagem é que quando você recebe os seus rendimentos, esse imposto já vem retido pela própria instituição financeira.
Então você não vai ter que ir lá e gerar a guia para recolher o imposto de renda, porque já vai vir descontado. E aí que entra a questão de que ocorre algumas pendências quando as pessoas vão fazer a declaração de imposto de renda. Porque quando você aplica no Tesouro Direto e você recebe esse rendimento, lá dentro da declaração, a Receita quer que você informe o quanto que de valor líquido você ganhou a título dessa aplicação do Tesouro Direto, mesmo que seja um valor pequeno, pelo fato de que ela já obriga a instituição financeira ou seu banco a informar para ela o quanto você teve de rendimento. Aí, como ela tem a informação do banco, quer que você, contribuinte, também informe esse valor para poder ocorrer um casamento das informações entre o banco e o cliente, para a Receita Federal ver que está tudo ok com a sua declaração. Muito bem, a gente está conversando com o Jean Valles, que é especialista em imposto de renda, passando essas idiosincrasias pequenas mesmo, sem querer ser redundante, que a gente acaba não sabendo, e aí tem um problema, uma dor de cabeça muito grande lá na frente, sem saber o porquê que a Receita Federal está na cola da gente, né? Por isso que é bom entrevistar profissionais tão competentes como o Jean. Já esse Tesouro Direto, vou insistir nele, para o nosso ouvinte entender, é aquela compra de papel que a pessoa compra do governo, e aí já saem os valores ali quando você faz essas compras, já fica anexado de alguma forma, eu digo, é transparente, fácil de a gente passar para o nosso contador, para o nosso advogado, para a declaração de imposto de renda. É algo mais complexo para que o ouvinte não deixe de entender esse assunto que é tão complicado, né, na verdade, João? Sim, perfeito, Thiago. Realmente o assunto é um pouco complexo, mas hoje em dia, com a vantagem da tecnologia, nós conseguimos fazer isso através de um celular ou até mesmo de algum computador, e com um clique você já consegue fazer essa aplicação no Tesouro Direto, seja diretamente, por assim dizer, no próprio site do Tesouro Nacional, ou até mesmo através da sua conta que você possui em algum banco. Então você consegue fazer essa aplicação. Quando você faz essa aplicação, você vai ganhar um documento que vai falar que você de fato possui aquele montante X aplicado naquela modalidade de investimento, que foi o Tesouro Direto. E você vai pegar e acompanhar essa aplicação. Aí quando se encerra o ano, você vai pegar e procurar junto à sua corretora ou à sua instituição financeira ou no próprio site do Tesouro Nacional um documento que eles emitem chamado Informe de Rendimento para o Imposto de Renda. Porque essas instituições, elas sabem que o cliente vai ser obrigado a colocar isso no imposto de renda. Então a vantagem é que elas já pegam e preparam esse documento e entregam para o cliente. E aí, em posse desse documento, você vai conseguir visualizar o quanto que você investiu no decorrer do ano, qual foi o montante total final que sobrou lá, caso você não tenha resgatado todo o valor, e o mais importante, que é o que a Receita quer saber, é o quanto você ganhou de rendimento nessa aplicação. Então, por exemplo, se você aplicou R$1.000 no ano de 2022, lá em janeiro, e depois encerrou o ano de 2022, chegando agora na declaração de imposto de 2023, você vai receber esse documento e possivelmente pode aparecer lá que você teve um rendimento de R$130 no ano e que sobrou um saldo final na sua aplicação de, suponhamos, R$1.100. Por quê? Porque essas instituições já retêm o imposto de renda para você não precisar pagar sobre os ganhos. Então você vai declarar o saldo final e também o quanto você teve de rendimento. E caso a pessoa tenha uma dificuldade em fazer isso, aí é importante realmente procurar a ajuda de um profissional. E no caso, pode ser o contador, que aí vai saber exatamente onde colocar isso dentro da sua informação da declaração de imposto de renda. 4:10, Jean, a conversa está muito boa, o Luther, inclusive vamos tentar trazer o Jean em outras oportunidades até o dia 31, na verdade, que encerra a declaração de imposto de renda, e de preferência aqui no nosso estúdio, Jean, para a gente ir entendendo, mastigando esse assunto tão difícil que acaba deixando a gente meio atordoado sem entender muito. Então, você está conseguindo clarear as nossas ideias, mas várias perguntas vão chegando e a gente precisa colocá-las todas em prática para que você possa nos ajudar. Então, já faço o convite aqui num momento mais oportuno para você, antes do dia 31, para a gente voltar a falar sobre isso. E uma última pergunta que eu queria lhe fazer, Jean, é que com essa mudança
anunciada pelo governo federal agora há pouco, cerca de uma semana, sobre o aumento da isenção do imposto de renda, se isso altera alguma coisa do que a gente falou até agora para o próximo ano. Claro que me parece que ela entra em vigor já no imposto que será apresentada a declaração em 24, o Jean. Correto, Tiago. Essa alteração, essa proposta que o governo está fazendo de aumentar o teto de isenção até R$5 mil que você paga a título de salário, por exemplo, de rendimentos tributáveis, ela, se de fato for aprovada, vai entrar em vigor para tudo o que a pessoa vivenciar nesse ano de 2023. E assim, ela vai declarar na declaração de 2024, porque o governo dá esse prazo para que você possa informar sempre no ano seguinte. Então, calma, pessoal, porque não vai fazer reflexo de imediato para a declaração de 2023, porque nessa declaração nós estaremos colocando informações referentes ao ano de 2022, que já passou e já se encerrou. Então, o que o governo está tentando mexer agora é o que vai refletir somente para o ano de 2024. Muito bem. Conversamos com um especialista em imposto de renda, o Jean Valens, falando sobre imposto de renda, desses detalhes que muita gente não conhece. Jean, obrigado pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes Goiânia. Boa tarde, bom trabalho. O convite está feito para você voltar aqui o mais breve possível, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela rádio e até mesmo pelo canal do YouTube. E coloco sim à inteira disposição para a gente destrinchar cada vez mais essa questão do imposto de renda. Muito bem, obrigado, Jean.